tema da nossa mensagem é Forjados para a Batalha. E o texto base, a história que eu vou usar para que a gente possa refletir nessa noite, é uma história muito conhecida. Eu creio que todos vocês já conhecem essa história de cor, mas eu peço que você não se permita ser distraído. Sabe, a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e poderosa. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, algo novo o Senhor faz no nosso coração. Se nós tivéssemos apenas um versículo em toda a Bíblia e diariamente nós repetíssemos aquele único versículo, todo dia o Senhor faria algo novo, porque Ele é inesgotável. Então, por mais que você conheça cada vírgula, cada ponto dessa história, eu peço que você permita o Espírito Santo ministrar a palavra do Senhor para você. Eu sou apenas um vaso de barro. O vaso de barro não tem valor, o vaso de barro não tem voz, o vaso de barro não tem nada. Mas aquilo que tem dentro do vaso é precioso e todos nós somos selados com o Espírito Santo, amém? Então aquilo que há dentro de nós, vasos de barro, é precioso. Então permita que Ele ministre aos nossos corações nessa noite. Então eu vou usar a história que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, os capítulos 16 e 17. E ali nós vamos acompanhar o início da história do rei Davi. Esse homem que é tão conhecido por nós, é um homem conhecido em todos os lugares que nós formos, e até se falarmos com pessoas que não são cristãs, que não congregam em uma igreja, eles conhecem a história do rei Davi. E quando nós caminhamos para essa história, nós vamos ver que nesse tempo de 1 Samuel 16, quem governava sobre Israel era o rei Saul. Saul havia se tornado rei de Israel porque o povo de Deus não conseguia mais reconhecer o nosso Deus, o grande eu sou, como o suficiente Deus. E quando eles olharam para as nações vizinhas, eles começaram a pedir para si um rei. Ao invés de entender que tudo o que estava acontecendo com eles, a opressão, as invasões, era por causa da desobediência, eles entenderam que na verdade o que faltava era um líder político. E aí eles pedem para si um rei. Então o Senhor, ouvindo a voz do povo, levanta para eles o rei Saul. No entanto, Saul, ele desobedece ao Senhor. E aquele homem que tinha vivido uma experiência extraordinária com Deus, se você ler a história de 1 Samuel 10, você vai ver quão maravilhosa é a experiência que Saul teve com Deus. Mas quando ele se torna rei e se torna suficiente em seu coração, ele peca contra o Senhor e desobedece. Então a palavra fala que Deus o rejeita. E aí Deus vai falar para o seu profeta Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Para de chorar por Saul. Eu já escolhi um homem para governar o meu povo. Um homem que é segundo o meu coração. Então você vai até Belém, a casa de Jessé. E lá você vai encontrar aquele que eu escolhi para mim. E Samuel ficou com medo, porque se Saul tinha desobedecido o grande eu sou, o que ele poderia fazer com um simples profeta? Então ele vai dizer: Senhor, mas se Saul souber que eu estou indo, ele vai me matar. Deus fala: você vai e diz que vai sacrificar. E quando você sacrificar, você vai convidar Jessé e você vai encontrar ali aquele que eu escolhi para mim. Então Samuel vai, ele chega na cidade, ele convida Jessé, os seus filhos, faz a cerimônia de purificação, a oferta. E quando o filho mais velho de Jessé, ele entra, Eliabe, imagino que um jovem forte, com uma postura que provavelmente atraía os olhares. Samuel pensa:
estou diante daquele que o Senhor escolheu. E naquele mesmo momento o Senhor vai repreender Samuel e vai dizer: não. O homem, você vê a aparência, você julga pela aparência. Porém eu sondo, eu conheço o coração. E ele foi reprovado por mim. E aí então Jessé vai passar os seus outros 6 filhos. E nenhum deles o Senhor aprova. Então aquele profeta vai olhar para Jessé e falar: escuta, não é nenhum desses. Será que não tem mais nenhum filho? E aí Jessé vai dizer: olha, eu tenho mais um mais moço, e ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E aí Samuel vai dizer assim: então manda chamar ele. Enquanto ele não estiver sentado conosco na mesa, nós não vamos comer. E aí, então, Jessé manda chamar Davi. Sabe, irmãos, Davi, ele, como eu disse, ele era o mais moço entre os irmãos. Eles eram em 8 e Davi era o mais novo. E pelo que a gente lê no texto, e se a gente imaginar, talvez ele não fosse tão importante para Jessé como os outros. Talvez Davi não tivesse a mesma importância que os seus irmãos, já que num momento tão especial, onde o grande profeta de Deus está na cidade, convida a família para estar junto com ele, esse pai não se lembra de chamar Davi. E talvez nessa noite, você está aqui e você seja o menor da sua casa. Talvez aqui você seja o mais novo em idade. Ou talvez você seja o mais novo no tempo de caminhada com Deus. Talvez você seja o rejeitado. Talvez você seja aquela pessoa que os outros se esquecem de você. Talvez você seja aquele que nunca é convidado para estar na mesa. Mas o mesmo Deus que enxergava Davi lá no campo, em meio às ovelhas, Ele está te enxergando nessa noite. Ele te trouxe aqui, Ele te chamou, assim como Ele mandou chamar Davi. E é tão lindo esse cuidado que o Senhor tem conosco, porque quando Davi chega, Samuel estava sentado. E o Senhor vai dizer para ele: fique de pé e unja ele, porque eu o escolhi. O Senhor pediu para que o seu profeta ficasse de pé, por causa que Davi tinha chego. E quando Davi chega, Samuel vai ungir ele perante os seus irmãos, perante o seu pai. Talvez eles ficaram se perguntando: por que ele está ungindo esse menino? Talvez Jessé tenha ficado desconfortável, porque quando ele chega, Samuel chega, os anciões vão até ele e falam: mestre, Senhor, você está vindo em paz? Porque provavelmente o peso da glória que Samuel carregava era muito grande. E de repente Jessé receber aquela repreensão de: opa, você precisa se lembrar daquele seu filho que está no campo. Tenha gerado um desconforto no coração dele, uma vergonha. Porque aquilo que ele tinha contra o seu filho de repente foi exposto. E aí ele vai ungir Davi. E a palavra vai dizer que um tempo se passa, ainda Saul continua sendo rei de Israel. E chega um período onde Israel está em guerra contra os filisteus. E os irmãos de Davi, a palavra vai dizer que os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles fazem parte desse acampamento, fazem parte desses soldados que servem ao rei Saul. E nesse campo de batalha, os filisteus, eles tinham um homem, que a palavra fala que era um gigante, chamado Golias. E esse Golias, ele afrontava diariamente o povo de Deus. Diariamente ele lançava um desafio e falava assim: ei, manda um homem que possa batalhar contra mim. Se ele me ferir, nós serviremos vocês. Agora, se nós ferirmos ele, então vocês serão nossos escravos. E aqueles homens que serviam Saul, eles tinham medo. A palavra diz que existia um grande medo. Eles tinham a alma abatida,
Porque na cabeça deles, eles não podiam contra Golias. Aqueles homens fortes, de boa aparência, que tinham sido treinados a vida toda no campo de batalha, se sentiam como gafanhotos perto daquele gigante. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jessé, um certo dia, chama seu filho que estava lá, o pastorzinho de ovelhas, e fala assim: escuta, Davi, você vai lá no campo de batalha e você vai levar comida para os seus irmãos. E, uma coisa que eu esqueci, irmãos, perdão. Voltando lá na unção de Davi. A palavra fala que no momento em que ele foi ungido, o Espírito de Deus tomou posse de Davi. O Espírito de Deus encheu Davi. E esse é o primeiro princípio para nós podermos irmos para a batalha. Porque o tema é forjados para a batalha. E qual é o primeiro requisito para eu ir para a batalha? Ser cheio do Espírito Santo. Então, quando Davi foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. A partir do momento que eu e você conhecemos Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, o Espírito de Deus passa a fazer morada dentro de nós. Então, nós somos cheios do Espírito Santo. Esse é o primeiro requisito para nós irmos para a batalha. E aí, Davi, que continuou lá no campo, foi chamado e foi enviado para levar comida para os seus irmãos. Talvez Davi, por ter recebido a unção, ele poderia ter começado a se achar o cara. Talvez agora ele poderia ter dito para os seus irmãos: estão vendo? O grande profeta de Deus me ungiu, agora vocês me servem. Mas não. Davi continuou lá no lugar onde ele foi encontrado por Deus. Porque Davi tinha o segundo requisito para ser forjado: servo. Davi era servo. Ele que tinha a unção do profeta, foi aquele que foi enviado como um simples mensageiro, um cara de carga, para levar grão, pão e queijo para aqueles que estavam lá na batalha. Muitas vezes a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe algo do Espírito Santo, e a gente acha que as pessoas precisam nos servir por isso. Quando na verdade, quanto mais eu recebo de Deus, mais eu sirvo. Aquele que tinha unção era servo de todos. Então o segundo requisito para nós sermos forjados, para podermos irmos para a batalha, é sermos servos. Então Davi foi. E quando ele chegou lá, ele deixou aquilo que ele precisava entregar para os seus irmãos. E quando ele se aproxima do campo de batalha, a palavra vai dizer que ele escuta aquele filisteu afrontar Israel mais uma vez. Ele escuta aquele filisteu começar a cutucar Israel. E ele olha para aqueles soldados e ele vê pânico, ele vê medo. E os soldados que estavam perto dele vão dizer assim: ei, você viu aquele filisteu? Diariamente ele sai e fica questionando o povo de Israel, fica cutucando, fica nos desafiando. O rei disse que vai dar a filha em casamento para aquele que vencer a batalha. Só faltou ele dizer: mas não há quem se coloque nesse lugar, porque nós somos um bando de covarde. E aí, quando Davi escuta isso, ele vai chegar e falar assim: o quê? Repete, o que ele vai dar? Quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus de Israel? O terceiro requisito para a gente poder ir para a batalha é a gente entender qual é a batalha, a gente combater o bom combate. Davi, ele não deixou os ouvidos atentos por causa da vergonha de Saul. Davi, ele não deixou os ouvidos atentos por causa da recompensa. Mas Davi percebeu que aquela afronta não era contra homens, aquela afronta era contra Deus. Aquela afronta não era sobre o povo de Israel, mas sobre aquele que era governante de Israel, o grande eu sou, aquele que ele conhecia no secreto.
Então, quando ele se depara com uma afronta contra Deus, Davi fica indignado. Quem é aquele incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus de Israel? Porque ele sabia qual era o combate. Ele entendeu para que ele tinha sido chamado. E será que nós, enquanto igreja, nós entendemos qual é o bom combate? Porque a palavra fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo. E a gente tem visto dentro das igrejas e entre igrejas uma batalha, como se nós fôssemos Israel e a outra igreja fosse filisteu. Muitas vezes dentro da nossa própria igreja tem Israel e filisteu. Mas Davi, que tinha os olhos no lugar certo, ele entendia que aquela batalha não era contra homens, mas era uma afronta contra Deus. Será que nós temos batalhado contra a afronta que tem se levantado contra Deus, ou nós temos brigado por causa de homens? Porque se nós estivermos lutando contra homens, se for contra carne e sangue, então nós não estamos prontos para ir para a batalha. A nossa luta não é contra homens, mas é contra a afronta que se levanta contra Deus. Que tipo de batalha nós temos travado? Davi não tinha ódio porque eles eram filisteus. Davi ficou indignado porque eles não conseguiam reconhecer quem era o Deus de Israel. E quando Davi, ele expõe a sua indignação, logo seu irmão Eliabe vai vir e vai exortar ele e fala: quem que você acha que é? Você é só um pastorzinho de ovelhas e aliás, você nem fazendo a sua parte não está. Porque era para você estar lá cuidando das ovelhas. Está fedendo o que aqui, Davi? Eu conheço o seu coração. Você é ambicioso, você é egoísta. Esse aqui não é o seu lugar. E Davi vai dizer: eu apenas perguntei. Mas quem é esse homem incircunciso que ousa afrontar o meu Deus, o Deus de Israel? Não se preocupa não, eu vou lutar contra ele. Não deixa que o coração de vocês fique abatido, eu vou contra esse filisteu. E quando Saul, ele fica sabendo, porque sempre tem os fofoqueiros, os leve-trás. Quando Saul escuta, ele manda chamar Davi. E Saul conhece Davi. Porque quando o Espírito de Deus se retira de Saul por causa da desobediência, quando o Espírito de Deus se retira de Saul por causa da desobediência, a desobediência faz com que o Espírito de Deus se retire de nós. Então, que nessa noite nós não sejamos encontrados como os desobedientes. Porque a palavra fala que um espírito maligno da parte de Deus vinha atormentar Saul. Existe uma permissão de Deus para que esse espírito maligno viesse e atormentasse Saul por causa da desobediência. Então, quando isso acontecia, um servo falou para Saul: escuta, eu conheço um jovem, no versículo 18 do capítulo 16, vai falar: eu conheço um jovem que toca harpa, e ele é um menino de guerra, as palavras dele são agradáveis, ele tem uma boa postura, traga ele, Saul. Então Saul conheceu Davi, porque Davi era esse menino agradável, cheio do Espírito Santo, o oposto de Saul. E quando ele vinha e tocava para Saul, aquele espírito se retirava de Davi. E a palavra vai dizer que Saul gostava de Davi, ele gostava de estar na presença de Davi. Então Saul conhecia Davi. E quando Davi chega perante Saul, ainda que ele tivesse sido apresentado como um menino de guerra, um menino corajoso e cheio do Espírito Santo, Saul vai dizer para ele sim: escuta, Davi, meu querido, você não pode ir para a guerra. Você é só um menininho. Você é só um pastor de ovelha.
E aquele homem, aquele grandão lá, ele cresceu na batalha. Você não tem chance contra ele. E talvez Saul era alguém com quem Davi passava tempo. Saul era o líder de Davi. Talvez muitos de vocês, adolescentes, crianças, ou qualquer outro que estiver aí no banco, vocês escutam: ah, mas você é tão jovenzinha, Duda. Você ainda não é capaz. Esse tipo de batalha não é para você, deixa para os grandão. Talvez você vai escutar das pessoas que você ama: escuta, olha, você não foi criado para isso. Você não sabe orar. Você não sabe pregar. Você não é capaz de cantar. Você não é capaz de aprender. Você não é capaz de interceder. Você não é capaz. Você foi criado para ser só um cuidador de ovelha. Aquele cara lá foi criado na guerra. Você não consegue. E isso geralmente vai vir de pessoas que a gente ama. Pessoas até que a gente ajudou. Aquele que não tinha a presença de Deus estava dizendo para aquele que era cheio da presença de Deus que ele não era capaz. E talvez você seja esse, que o Espírito Santo está sobre você e as pessoas estão dizendo para você: ei, você não é capaz. Só que Davi sabia quem ele era. E essa é a diferença entre nós e Davi muitas vezes. Quando ele ouve isso, e agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel 17, do 34 até o 40. A palavra de Deus vai nos dizer assim, 1 Samuel 17, do 34 até o 40. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E o cingiu a espada sobre as suas vestes, e ele começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi e aproximou-se do filisteu. E nós sabemos aqui qual é o final dessa história. Davi vai contra o filisteu e ele vai vencer a batalha, porque ele vai dizer: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi vai vencer a batalha. Mas qual é o objetivo principal da nossa mensagem de hoje? Quando Saul diz para Davi que ele não era capaz, que ele não era ninguém, Davi continuou posicionado. Porque de fato Davi não tinha sido forjado nos campos de batalha. Davi não tinha sido forjado junto com outros soldados num lugar público. Davi tinha experimentado no campo, no pasto, uma forja no secreto. Davi tinha aprendido a vencer as pequenas batalhas. Davi tinha se permitido viver com o Senhor o secreto. Uma frase que eu ouvi esses dias e que me fez refletir sobre isso é que existem muitas pessoas querendo enfrentar gigantes, quando ainda não aprendeu a vencer ursos e leões.
Se Davi não tivesse sido forjado no secreto, vencendo ursos e leões, ele jamais teria vencido o gigante. E quando eu estava pensando sobre, Senhor, o que significa vencer esse urso e gigante? Quando Davi ele estava nos campos, e ele vai dizer que ele protegia as ovelhas do pai. Davi tinha sido ensinado a guardar, a proteger aquilo que era do pai. O que é que o pai deixou para mim e para você guardar? O quê? Davi tinha aprendido que o propósito dele naquele campo era guardar aquilo que pertencia ao pai. E quais são os 2 principais mandamentos que o Senhor deixou para nós guardarmos? Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo. E em todo tempo Jesus fica dizendo: quem guardar os meus mandamentos, aquele que me obedece, aquele que guarda a minha palavra. Como eu quero vencer gigantes se eu não aprendi a guardar aquilo que o meu pai me deu? Como eu vou vencer gigantes se eu não consigo guardar os princípios básicos da palavra? O urso e o leão representam tudo aquilo que quer roubar, matar e destruir. Aquilo que o Pai nos deu, o amor por Ele, acima de todas as coisas. O amor pelos nossos irmãos. A obediência à palavra de Deus. A submissão à vontade de Deus. Como eu vou para a batalha vencer gigantes se eu não tenho o básico para ser chamado filho de Deus? Davi era o verdadeiro filho, ainda que muitas vezes menosprezado pelo pai, ele era o verdadeiro filho, porque ele se importava com aquilo que era do pai. Os outros estavam preocupados com as guerras de Saul. Os outros estavam preocupados com os status, com as suas vestimentas, mas Davi estava preocupado com aquilo que era do pai. Será que nós já aprendemos a vencer os leões e os ursos? Será que aquilo que se levanta contra nós para roubar os princípios da palavra já foi vencido por nós? Ou não? Porque todo mundo quer vencer gigante, mas ninguém quer ficar lá no pasto, no lugar do secreto, escondido. O lugar onde ninguém vê, o lugar onde ninguém aplaude. O lugar onde muitas vezes as pessoas nos esquecem. Davi tinha encontrado prazer naquele lugar. Davi tinha aprendido a se conectar com Deus naquele lugar. Por isso ele vai dizer: Ele me livrou da mão do urso, Ele me livrou da mão do leão. Ele vai me livrar da mão desse filisteu. Porque Davi tinha sido forjado no secreto. E quando Davi estava ali no secreto, a espada dele, o instrumento de batalha dele era o cajado. Tem muita gente querendo colocar a espada para fora quando nunca segurou um cajado. E o cajado, ele é algo de proteção, é algo de correção, de trazer para perto de novo. Tem gente querendo pegar a espada do Espírito, sendo que nem conhece a palavra de Deus. Como você vai ministrar algo que você não conhece, que você não vive? Como você vai cantar sobre um amor que você nunca provou? Como você vai evangelizar sobre um Deus que você não é íntimo? Como você vai levar boas novas que você não vive? No secreto, o instrumento dele era cajado, correção, ensino, aprendizagem, trazer para perto. Porque quando a ovelha ia para longe, com aquela parte arredondada do cajado, o pastor trazia para perto de volta. Esse tempo de forja é quando o Espírito Santo nos traz para perto de Deus. Quando Ele nos guia pela palavra. Quando Ele nos ensina, quando Ele nos exorta. Só que ninguém gosta da correção. A gente acha que basta uma unção e vou para o campo de batalha. Mas as coisas não são assim.
Se Davi tivesse ido direto para a batalha, ele tinha morrido. E pior, ele tinha feito todo o povo de Israel escravo dos filisteus. Percebe como é sério eu ir para a batalha sem ter sido forjado? Então, o quarto requisito para nós podermos ir para a batalha é ser aprovado no secreto. Davi tinha sido aprovado no secreto. Por isso agora Deus estava colocando ele num lugar que era público. E uma das coisas que o Senhor me falou quando eu já estava aqui na igreja, o tempo de cajado, irmãos, aquilo que a Flávia ministrou aqui, o deserto, fala sobre um tempo de preparação. O tempo onde o Senhor está nos forjando. E o Senhor me disse assim: enquanto a gente está no deserto, enquanto a gente está na forja, o instrumento do líder é cajado. Moisés, que foi quem governou, que liderou o povo enquanto estava no deserto, ele tinha cajado. Quando Josué foi levantado para um tempo de conquista, ele tinha uma espada. Então, enquanto eu e você estamos no deserto, sendo forjados, não adianta querer espada, porque o que você precisa ter nas mãos é um cajado. Então, se você pulou alguma etapa, está na hora de voltar. Porque senão você vai ficar lá na batalha, junto com um monte de outros soldados, medroso, porque você sabe que você é incapaz. Porque você não conhece o seu Deus profundamente. Porque você nunca experimentou o livramento dele. Agora Davi já tinha passado por isso. Davi sabia quem era o Deus a quem ele servia. Por isso ele foi sem medo. Por isso a gente vai ver que Davi não se acovarda. Davi não joga a batata quente para o outro. Ele fala, eu vou. Ei, não fica com seu coração amedrontado. Não deixa seu coração se abater. Eu vou. Eu vou no nome do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque ele sabia que Deus era o Senhor dos Exércitos. Mas muitas vezes nós temos essas nomenclaturas de Deus apenas decoradas. Mas nós não temos testemunhos para contar, que nos faz reconhecer Ele como Senhor dos Exércitos. Que nos faz reconhecer Ele como Consolador, que nos faz reconhecer Ele como vitorioso, que nos faz reconhecer Ele como Pai, porque nós não temos filiação com Ele. Então não adianta eu decorar as nomenclaturas de quem Ele é, se eu não vivo com Ele, se eu não provo dEle, se eu não tenho o caráter dEle, se eu não tenho intimidade com Ele. É por isso que a gente precisa ter prazer em estar no lugar secreto. A gente tem que ter prazer, como aquela palavra fala. A gente tem que ter prazer em passar pelos momentos de tribulação, de aflição. Porque essas aflições geram em nós fé e perseverança para que a gente possa ser aprovado. Lá naquele campo, Davi passou por isso e ele foi aprovado. Primeiro no secreto e depois perante os homens, quando ele venceu Golias. Então nós precisamos entender que nós precisamos primeiro ser aprovados no secreto. E quem te aprova no secreto não é seu espelho, é a palavra. Paulo vai dizer que o alicerce que já foi posto é Cristo. E que a gente pode construir muitas coisas em cima, de palha, de barro, de bronze, de ouro. Mas no grande dia aquilo vai ser provado. Então, muitas vezes, a gente tem essa aparência de aprovado. Mas aquele que sabe de todas as coisas, ele vai nos provar. Será que, de fato, o que nós temos, quando o fogo do Senhor vem, permanece, é purificado ou queima e vira cinza? Então, será que nós estamos sendo aprovados no secreto? Porque eu vejo muitas espadas sendo levantadas, sem um tempo onde o cajado era o instrumento. Então a gente precisa parar e pensar: Senhor, será que eu sou aprovado por você? E isso, irmãos, não tem nada a ver com o tempo de igreja.
Tem pessoas que chegam e se entregam, porque tudo tem a ver com entrega. Quando eu me entrego para o Senhor, Ele encontra um coração disponível, obediente e ensinável. Ele faz assim, ó, porque Ele precisa. Se a gente parar para observar como está o mundo, o Senhor tem olhado e falado: por favor, se levanta, olha o que está acontecendo com os meus outros filhos, vocês não estão vendo. Então, quando Ele encontra alguém que ama, que tem esse coração de servo, que é movido por íntima compaixão, Ele vem e toma e faz. Então não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com quantas vezes eu li a Bíblia, não tem a ver com quanto tempo eu oro, tem a ver com: eu posso contar com você. E você sabe que se você vencer a batalha, a glória não é sua, porque tem isso também. Porque Davi não foi: eu vou com minha experiência. Ei, Golias, eu já venci urso, já venci leão, vou matar você também. Não, ele fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sou ninguém, mas aquele que habita em mim é. Será que o Senhor tem encontrado esse coração em nós? Porque nós somos apenas barro. A única coisa preciosa que tem dentro de nós é o Espírito Santo. A única coisa pela qual a gente pode se gloriar é a salvação em Cristo Jesus, em nada mais. Então, será que nós estamos sendo aprovados no secreto? E outra coisa que nós precisamos entender como igreja, porque isso faz com que muitas igrejas se acabem. Eu querer usar a armadura de outra pessoa. Eu querer fazer aquilo que o Senhor deu para outra pessoa. Eu querer usar a espada que o Senhor não me deu. Eu querer vestir uma armadura que não serve em mim. Nós precisamos ter a humildade e a consciência de Davi, de entender que talvez aos olhos dos homens ir com uma funda e um cajado é ridículo. E sem uma couraça, sem um capacete, sem uma bota de soldado, talvez seja ridículo perante os homens. Mas o Senhor vai me usar com aquilo que Ele me deu. Talvez, aos olhos dos homens, o que você tem é pouco. É quase nada. Mas daí nós nos lembramos da parábola dos talentos. Ei, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Davi chegou com um cajado, uma funda, mas depois Deus levantou ele como um grande rei, e aí ele tinha uma grande espada, mas foi um processo, e ele não tinha vergonha de ter um cajado e uma funda. Então, será que nós temos sido fiéis com aquilo que nós temos nas mãos? A minha oração é para que quando no final você estiver orando, você feche os seus olhos e abra as suas mãos e fale: Senhor, o que eu tenho nas mãos? Porque Davi tinha a funda e o cajado, e ele não se envergonhou do que ele tinha. Porque ele sabia que quem ia era o Deus de Israel, então não importava o instrumento e nem o que as pessoas diziam. Porque ele sabia quem estava chamando ele. Então Davi vai pegar aquelas 5 pedrinhas e ele vai. E muitas pessoas dizem que Davi pegou 5 pedras porque significa os ministérios, porque significa aquilo, ou porque Davi tinha medo de errar, e aí ele tinha já uma reserva. Irmãos, nós temos que estar preparados. Se a gente puder levar uma reserva, a gente tem que ter, até porque a gente sabe da parábola das virgens prudentes, sempre tem que ter guardado. O azeite precisa estar sempre ali guardado, o extra, buscar mais do que o padrão. A gente tem que viver essa vida de busca, que não para, que não cessa, essa oração em todo o tempo. Mas aí, outro dia eu escutei que, quando Davi ele foi lutar, ele pegou 5, porque a palavra vai falar lá em 2 Samuel, que depois ele e o exército dele mataram mais 4 gigantes. Então, quando Davi pegou 5, é porque ele sabia que tinha Golias, mas caso os outros 4 viessem, ele já estava preparado também.
Fala de alguém que já espiou a terra. Fala de alguém que já sabe qual é a batalha que ele está enfrentando. Então eu não olho só para o que está na minha frente, eu já estou vendo o que vai acontecer lá, depois. Eu tenho tanta intimidade com Deus, a ponto de eu saber que eu vou vencer aqui, mas já tem um lugar lá na frente preparado para mim. Então eu não estou olhando aqui, eu estou olhando lá. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são muito mais altos do que os meus. Então eu não me limito àquilo que eu vejo. Então Davi sabia que se ele vencesse aquele gigante, ele também poderia vencer os outros 4. E ele venceu. E ele se tornou um grande homem de Deus. Aquele que começou desacreditado pelo pai, desacreditado pelo profeta, desacreditado, rejeitado, zombado pelos irmãos, se tornou uma referência para mim e para você, de oração, de adoração, de amor, de obediência. Então talvez você que está aí no banco, chegou aqui se sentindo ninguém. O Senhor está aqui, está te chamando nessa noite. O Senhor deseja derramar um azeite sobre a sua cabeça. E Ele deseja ardentemente passar tempo com você nesse pasto, nesse lugar do secreto. O lugar onde Ele vai te ajudar, onde Ele vai te ensinar a vencer ursos e leões. O lugar onde Ele vai te ensinar o amor dEle, a bondade dEle. Isso que nós cantamos aqui. Nós éramos condenados, nós não éramos dignos, mas por causa do amor dEle, hoje nós temos vida. E Ele deseja que essa vida flua através de nós. Ele é aquele que não olhou para a aparência dos irmãos de Davi, mas foi buscar aquela ovelha perdida lá no pasto, esquecida, abandonada e desvalorizada. E Ele fez de Davi um grande rei. Jesus Cristo, a palavra vai dizer que Ele vem da raiz de Davi. Olha que privilégio, Davi entrou na genealogia de Cristo. Porque Ele pega os improváveis e Ele traz para perto de si e nos transforma. Quantas coisas o Senhor já liberou sobre nós. Mas nós não vivemos porque a gente foge do secreto. Porque a gente tem vergonha de pegar o cajado, a gente tem vergonha da funda. A gente quer a espada porque ela brilha. A gente quer a espada porque a espada ela é símbolo de autoridade, de poder, de conquista, de ataque. Mas se não houver secreto, essa espada vai ser para vergonha. Então nós precisamos aprender a viver essa vida no secreto. Nós precisamos aprender a ser forjados por Deus, para que a gente entenda qual é a nossa batalha. E para que a gente não vá com a força do nosso braço, mas a gente vá em nome do grande eu sou, o Senhor dos senhores. Amém?